Glória a Deus, glória a Deus. Hoje o novo vô está animadíssimo. Bom demais. Vamos lá. Galera, perguntar uma coisa. Algum de vocês já teve a infeliz experiência de ser assaltado? Alguém já teve? É horrível, é horrível. Quem não foi, em nome de Jesus, que você nunca passe por isso. Você seja livre disso. E é uma situação realmente muito ruim, é muito triste, porque você se pega vulnerável, você se vê frágil, e muitos sentimentos vêm até nós. Você começa a sentir impotência, fraqueza, fragilidade, e muitas vezes você sente até culpa. Falando, nossa, se eu tivesse evitado isso, se eu tivesse evitado aquilo, talvez se eu tivesse feito diferente, talvez se eu tivesse saído um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, você começa a entrar numa certa paranoia, e você se sente de fato violentado. É uma situação de fato muito, muito ruim, muito desagradável. E a violência é algo desagradável, é algo que fere o que há divino em nós, o que vai totalmente contra tudo que vem de Deus. Aqui em Brasília, graças a Deus, nós temos um índice de violência comparado com outras grandes cidades muito baixo, e graças a Deus por isso. Mas muitas vezes eu acabo ouvindo até uma expressão dizendo que aqui em Brasília a gente vive uma bolha, a gente vive uma realidade quase alheia ao resto do país, e isso é muito perigoso. Porque quando a gente está dentro de uma bolha, e a gente é exposto a uma outra realidade, isso entra em conflito dentro da gente. E é natural, quando a gente sai da nossa bolha, a gente virar um alvo fácil. Porque a gente não tem o mesmo tino, você não está tão ligado nisso. Aqui na igreja nós temos pessoas de várias cidades, vários estados diferentes, e conseguem ver essa realidade. E temos policiais também, que veem essa realidade todo dia. E é muito louco, porque quando você está em outro lugar, quem é de fora vai saber dizer isso. Você consegue identificar rapidinho quem é de fora, não é? Você está andando na serra e você vê o cara com a mochila assim, moscando, olhando para um lado, para o outro. Você fala, ih, sai de fora. Esse aí, alvo fácil. Você está no Rio, você está vendo o cara lá com o celular, indo para a praia ali, achando que nada está acontecendo. É um alvo fácil. Ele está ali à mercê. E quanto mais exposto à violência a gente está, mais ligado a gente tem que ficar. Mais você tem que andar preparado, você tem que estar alerta, para que alguma coisa aconteça e você não seja pego desprevenido, despreparado. E esses dias atrás eu estava assistindo o jornal, e eu vi uma notícia que me deixou muito, muito triste. Eu fiquei assim, incomodado. Não à toa estou compartilhando com vocês aqui, porque foi algo que me incomodou muito. Como vocês sabem, a Ucrânia está vivendo uma guerra. Estão sendo atacados, e guerra é guerra. E naquela situação, na reportagem mostrava que as pessoas estavam dentro de um shopping center, tentando na medida do possível viver um dia normal, se é que é possível ter um dia normal, estando no meio de uma guerra. E de repente caiu sobre eles um míssil. Eles estavam ali, vivendo, tentando viver normalmente, e um míssil caiu sobre eles. É terrível. Não recomendo nem assistir, não vale a pena. Você vê pessoas correndo, fugindo, é uma violência brutal. E o nível mais alto de violência que a gente conhece, nós damos o nome de guerra. Guerra é o máximo, o extremo de violência, o extremo do nosso inaceitável, nós chamamos de guerra. E dentro das cidades nós chamamos de guerra urbana, ou seja, nós temos até esse nível de violência nos cercando o tempo inteiro. Mas muitas vezes a gente acaba vivendo como se essa realidade não chegasse até a gente, como se não fizesse parte de nós. Mas infelizmente temo ser eu a te dar essa notícia, se é que você não sabe. Mas nós todos aqui, eu, você, cada um de nós, estamos vivendo em guerra neste exato momento.
exatamente agora, ao nosso redor, há uma guerra acontecendo, há uma violência sendo travada. E assim como no caso da Ucrânia, a guerra veio até eles, no nosso caso também, nós não temos a opção de sair, a guerra veio até nós. E aí, quando nós estamos no meio da guerra, nós temos apenas duas possibilidades. Nós podemos viver como se nada disso estivesse acontecendo, vivendo as nossas vidas tranquilamente, ignorando a guerra e sermos colocados como vítimas. Ou nós podemos nos levantar e lutar, nos colocarmos como guerreiros e travarmos uma batalha. Então há um convite de Deus aqui, para que hoje você se levante e lute. Você não é vítima, você é guerreiro, guerreira, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu Espírito Santo aqui, Pai. Nós clamamos, ó Deus, a Tua presença. Senhor, eu clamo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar. Ó Pai, eu me esvazio de mim, para dar lugar ao Teu Espírito Santo, para dar lugar ao Teu corpo. Pai amado, fala conosco, comunica a Tua igreja, ó Deus, vem sobre nós. Pai amado, que nós venhamos a ouvir, nós venhamos a ser preparados para Ti. Ó Deus, como em guerra que estamos, nós declaramos que fica para fora toda distração, que fica para fora tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem nos distrair, e nós vamos nos focar em Ti, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós nos levantamos, nós nos posicionamos para guerrear, em nome de Jesus. Não há vítimas aqui, mas há guerreiros fortes do Senhor, há valentes do Senhor aqui, ó Pai, e que nessa noite nós sejamos preparados para a batalha, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aplauda a Deus, aplauda o Senhor, porque nós estamos em guerra, e guerra a gente não vence em silêncio, a gente faz barulho, a gente se impõe, nós não somos vítimas. Então o que a gente vê aqui, vou até me apropriar de um meme recorrente do momento: se não sabia, agora está sabendo, você está em guerra, nós estamos em guerra. E com essa notícia, a partir dessa notícia, nos resta uma coisa: saber contra quem nós lutamos. Se nós estamos em guerra, essa guerra é contra quem? É contra o quê? E sabendo que estamos em guerra, nós entendemos aqui, nós temos o nosso pastor nos falado, uma série de pregações, tem vindo falando sobre armas para a guerra. E a minha intenção aqui não é nem falar sobre isso, mas uma vez que nós estamos em guerra, nós temos que estar prontos para usar essas armas. Nós temos que estar preparados para usar essas armas na guerra. E a gente entende aqui, contra quem estamos lutando. Vamos abrir aqui em Efésios 6:12, que fala o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra, ela não é natural. Eu não estou lutando contra o meu irmão, eu não estou lutando contra uma outra pessoa, eu estou lutando no campo espiritual. E nesse sentido não adianta você sair correndo daqui para tirar um porte de armas ou desenferrujar uma espingarda velha do seu avô, porque nessa guerra, ela não vai te servir de nada. E aí, voltando para falar de guerra, se você não está acompanhando a série de pregações do pastor Felipe sobre armas de guerra no YouTube, tem uma playlist com todas as pregações sobre as armas para guerra. Acabando essa pregação, durante a sua semana, vai lá. Se você não está acompanhando, acompanhe, porque é muito necessário que nós conheçamos quais são as nossas armas. Não só saber que estamos em guerra, mas como vamos guerrear. E neste exato momento nós temos principados e potestades lutando contra nós, tramando contra a nossa vida. Mas em nome de Jesus você não será abatido. Em nome de Jesus, nessa guerra você é vencedor, porque essa guerra já foi vencida na cruz.
Eu não estou dando spoiler não, essa guerra já foi vencida, nós sabemos disso. O sangue de Jesus trouxe a vitória sobre nós. Mas a batalha ainda não acabou, ainda tem muita batalha até o fim chegar. E hoje você vai sair pronto daqui, amém? Eu e você vamos sair prontos daqui essa noite, amém? Não vamos ser vítimas aqui, nós vamos nos levantar como guerreiros. E uma vez que nós sabemos que nós estamos em guerra, contra quem nós lutamos, a gente tem que começar a entender aonde estão esses campos de batalha, aonde essas guerras acontecem, aonde eu me encontro nessas guerras. E toda guerra, ela é travada com estratégia. Não é um mando de gente louca, correndo de um lado para o outro, há uma estratégia. E um dos pontos onde você considera uma guerra vencida, é quando você ataca o QG do seu adversário, o centro de comando. Quando você derruba a capital, quando você derruba o governo, naturalmente todo o resto cai. Essa é uma estratégia de guerra das mais eficazes. Quem joga xadrez já viu, você tem que derrubar o rei, e aí você ganhou a batalha, tanto faz quantas peças ainda tiverem no tabuleiro. Então nesse sentido nós temos que começar a entender como funciona isso. Isso é tão sério, que nós estamos em uma cidade projetada para isso. Brasília foi trazida para o centro do país, um dos motivos por proteção. A gente tirou a capital do litoral e trouxe para o centro do país, porque você está mais distante das suas forças inimigas, você protege esse centro de comando. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar como funciona o plano piloto, as quadras, é quase um labirinto. Tem rua sem saída, não segue uma lógica muito óbvia. Quem é de fora às vezes fica odiando a cidade por conta disso, que se perde pra caramba. Mas esse é o motivo. Isso é feito de propósito, é uma estratégia de guerra, para que uma vez que você está sendo atacado, tenham caminhos diferentes, o seu inimigo tenha dificuldade em tomar esse centro de controle. Então nós entendemos que eu tenho que proteger o meu centro de controle. Eu tenho que manter esse lugar extremamente protegido, para que ele não seja atacado. Mas o inimigo, ele vai tentar achar o seu centro de controle, ele vai tentar chegar nele, e ele vai tentar te derrubar através dele. E aí, quando Cristo ele é questionado pelos discípulos, porque eles estavam com medo, no momento em que Cristo estava prestes a ser crucificado e a deixá-lo, eles começaram a ficar com medo, se sentir muito preocupados, e eles começam a pedir para Deus: e agora? O que a gente vai fazer? Como assim? E aí em Mateus 12, 37, a gente lê a resposta de Jesus, que ele fala assim. Opa, não, pera. Aqui é como nós vamos tratar e proteger a nossa central de controle. Jesus ele responde como proteger da seguinte maneira: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Né? Essa é uma chave muito importante. De toda a sua alma, o seu entendimento. Aqui nós temos uma referência clara a Deuteronômio 6:5. Ou seja, Deus há muito tempo já vinha trabalhando em nós o que era o mais importante. Nesse contexto, Cristo tinha sido perguntado qual era o mandamento mais importante. Se eu tiver que me lembrar de alguma coisa, se eu tiver que guardar alguma coisa, o que eu tenho que guardar? Guarde o seu coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento. E aqui é muito interessante, porque para Deus não há uma diferenciação entre coração e mente. E não há uma diferença aqui. Ele quer dizer que você tem que amar a Deus com tudo, com todo o seu ser, o tempo inteiro. Eu tenho que amar a Deus, e assim eu me protejo, assim eu me guardo. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vou usar uma referência aqui. Digamos que você comprou um computador novo, novinho, zerado, aquele cheirinho de novo, é sempre muito bom, rapidinho, quase não tem programa instalado, tudo que você clica ele abre, é uma experiência maravilhosa. E aí você vai lá e você recebe um e-mail te dizendo que você acabou de ganhar um iPhone 14 Ultra Pro Max, dourado,
brilhante, o que seja, e que a única coisa que você precisa é clicar no link. Ele é seu. É difícil, né? Parece bom demais. Mas aí digamos, aqui eu tenho certeza que ninguém faria isso, amém? Ninguém. Mas digamos que você clica ali. Você é tentado a clicar por uma oferta muito mirabolante. A partir daquele momento que você clicou, o seu computador passou a ser infectado com um vírus. E o que é um vírus? É um sistema desenvolvido para parecer bom, para parecer nativo, mas toda a sua finalidade é maliciosa. Ele quer destruir o seu sistema, ele começa a ocupar o seu sistema, deixar ele lento, carregado e inclusive, se possível, começar a fazer mais ações maliciosas através do seu sistema. Conosco não é diferente. Nós somos atacados no nosso QG, na nossa mente o tempo inteiro. São tentações, são provocações do inimigo o tempo inteiro, com ofertas tentando corromper a sua mente, tentando plantar em você algo que vai te corromper. E aí, não sei se, eu acho que aqui não, mas eu já ouvi que em algumas outras bolas acontece isso, né? Alguns convites que falam assim: nesse flame eu não vou não, é só nesse aqui eu não vou não, eu vou no próximo. Não, nesse culto de quarta aqui ele está meio vazio, nesse aqui eu não vou. Esse domingo aqui, poxa, me chamaram para um churrasco, e só nesse domingo aqui eu vou. Culto tem toda semana. E aí quando você vai ver, você vai sendo afastado, você vai esfriando, você vai se contaminando. E quando você percebe, você começa a olhar para os seus irmãos e ver: pô, que povo crente, né? Pô, que povo religioso, povo chato. As piadas de lá parecem muito mais legais. Eu estou lá no churrasco, é muito mais divertido. Esse povo aqui é meio chato. Pô, esse povo aqui, e você vai se afastando, você vai perdendo a batalha na mente. Isso vai entrando no seu coração, isso vai te corrompendo. E quando você vai ver, todas essas coisas, elas vão começando. São músicas que parecem que não tem nada demais, você começa a consumir. São piadas que passam despercebido por você. São tantas coisinhas, e quando você se dá conta, alguns pecados parecem que já não são mais tão sérios. É só um pecadinho. Isso aqui não quer dizer nada. E aí está um engano. E aí nós começamos a ser derrotados. Mas em Provérbios 4, 23, ele fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, proteja a sua central de controle, proteja o governo sobre a sua vida, para que você não seja derrotado. Guarde o seu coração, busque o Senhor. E não estou dizendo que são coisas ruins, mas o vigiar. A internet é uma ferramenta maravilhosa. Neste exato momento, nós estamos conseguindo alcançar pessoas no mundo inteiro. Pessoas que fisicamente não poderiam estar aqui, mas virtualmente estão sendo alcançadas. Durante a pandemia, milhares de pessoas foram alcançadas pelas palavras aqui na igreja. Nós conseguimos levar a atmosfera de glória para outros lugares. É uma ferramenta maravilhosa. Mas se ela não for usada com sabedoria, ela é uma arma contra você. E aí nós vemos de coisas boas começarem a virar coisas ruins. Você começa a escolher o que você quer. Será que essa pregação aqui ela vai me agradar? Será que isso aqui que eu estou vendo é legal? Será que essa mensagem aqui ela vem de encontro com o que eu quero? Se ela não vem, você pula. Será que é o pastor Felipe que está pregando hoje? E aí não, desculpa, hoje é só o diácono Felipe mesmo. Mas são setas que vão sendo plantadas no nosso coração, são ataques que vão vindo, que elas começam parecendo nada, mas são ataques e elas têm um poder destrutivo absurdo. Mas em nome de Jesus, nós seremos blindados por isso.
nós seremos guardados por isso. Sobre essa casa, sobre a minha vida, sobre a sua vida, não há ataque, em nome do Senhor Jesus. Nós nos guardamos no Senhor, nós buscamos no Senhor, nós nos falamos: Senhor, eis-me aqui. Nós não somos o que escolhe pregação, mas o que fala: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu estou aqui, eu estou aberto, eu estou disponível para o Senhor me usar. Fala comigo, me traz o que eu preciso, Pai, eu estou aqui. É estar perto do Pai, é buscar o Pai, é se ocupar das coisas que vêm do alto e com um prisma certo. Quanto mais perto eu estou de Deus, menos espaço eu tenho para eu ser corrompido. E quando eu era mais novo, eu vim de igreja muito tradicional, e como me dá orgulho ver uma banda tocando assim com peso. Nossa, é bom demais. Na época que eu era adolescente, para a gente tocar com uma guitarra, foram meses tocando em todas as reuniões das senhoras para mostrar que era legal. Difícil. E tinha uma música que eu gostava muito, muito, muito. Inclusive foi a primeira que eu toquei com distorção na igreja, que ela falava: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Uma vez que eu o sigo, nada me vence. Um exército, guerreiros, tem que estar próximos do seu general. Eles têm que estar cada vez mais próximo da voz de comando. E o nosso general é Cristo. Eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que estar ao alcance de ouvir as instruções do meu general, para eu saber como eu vou guerrear, para eu saber se eu viro para a direita ou se eu viro para a esquerda, para eu saber se eu tenho que enfrentar aqui ou ali, para eu receber instruções de proteção ou de avanço, de ataque. Quem aqui já se sentiu atacado? Quem aqui já sentiu levante sobre a sua vida? Neste exato momento, eu tenho certeza, todos que estão aqui enfrentaram batalhas para chegar nesse culto. Foram problemas para sair de casa, é fechada no trânsito, é o relógio que atrasa, é uma coisa que dá errado, é tentação para brigar com a esposa, com o filho, com o papagaio, periquito, é link na internet que não abre. São batalhas o tempo inteiro que nós estamos travando. Mas uma vez que eu cada vez enxergo o que é a batalha, contra quem eu estou lutando, como eu estou lutando, eu ouço a voz do meu general, eu luto no campo certo. Eu sei que eu não estou brigando contra a minha esposa, eu sei que eu não estou brigando com os meus filhos, eu sei que eu não estou brigando com o meu colega de trabalho, eu sei que eu não estou brigando com o cara do trânsito. É uma guerra espiritual, e por eles a gente ora. A gente vence batalhas espirituais no campo espiritual, não é contra o meu irmão. Para guardar a nossa mente, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Quanto mais eu convido o Espírito Santo para dar dentro de mim, mais blindado eu estou, mais preparado eu estou. E Paulo, em 2 Coríntios, versículo 10, no versículo 3, ele fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O segredo para eu dominar a minha mente, o segredo para eu me blindar, é eu buscar em Cristo, eu me encher de Cristo, eu me encher do Espírito Santo, e Ele domina os meus pensamentos, percebe? Levar cativo os meus pensamentos. Nós somos humanos, nós somos corrompidos pelo pecado, e muitas vezes nós somos dominados aqui. E quando nós sabemos contra quem nós lutamos, nós sabemos que a única coisa o qual ele tem domínio, ele tem maestria, é sobre a mentira. É a única coisa do qual ele é pai. E essa é uma arma que ele usa contra nós o tempo inteiro. Nós somos convidados a acreditar em mentiras o tempo inteiro. E o povo de Deus, ele, em uma das vezes em que esteve em cativeiro,
Eles aparentemente viviam uma situação bem. Eles estavam buscando ao Senhor, eles estavam ali clamando a Deus, mas estavam em cativeiro, eles estavam presos. Eles falavam: nossa, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não andam? Eu estou buscando a Deus, eu levanto a minha mão, eu sei as músicas de cor, eu faço a coreografia santa de um lado para o outro, né? A hora que levanta a mão, a hora de abaixar a mão, eu abaixo a mão, na hora que a câmera me mostra, eu fecho o olho. Eu sei os passinhos, mas por que a coisa não acontece? E aí Isaías 59, ele fala o seguinte, 59:4: ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem come seus ovos, ele morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Como isso é pesado! Olha a resposta que Isaías dá para esse povo. Como é pesado! Vocês estão chocando ovos de serpente no seu coração, saindo mentiras. Isso é muito pesado. E quem olhava para aquele povo, quem olhava de fora, jurava que eles estavam vivendo, buscando ao Senhor. Se a gente volta um pouquinho ali em Isaías 58, no versículo 2, olha a situação: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de me conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não nos viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixas e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Não adianta eu viver como se estivesse tudo bem, se eu começar a nutrir em mim uma mentira. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intenção. Não é o que é visto, mas o que está lá dentro. Esse não é um chamado de morte, esse é um chamado de redenção, de clarificação. Olha, presta atenção, calma aí, como assim? Está errado. Onde é que está o seu coração? Está corrompido, tem ninho de cobra aí. E muitas vezes esses ninhos, esses ovos de cobra, eles são plantados em nós e a gente nem percebe, a gente nem vê que eles estão sendo nutridos em nós. Quer trazer mais? Tenho certeza que aqui não. Mas muitas pessoas, às vezes começam a criar esses ninhos, criar esses ovos de cobra no coração, com coisas tão pequenas, que você não percebe, mas viram um ninho de cobra. É uma repreensão que vem, e ela bate errado em você, e você entende aquilo como uma ofensa. É um colega no trabalho, que às vezes não está num dia muito bom, ou que dá um atravessado, e você começa a guardar rancor. Isso aí. São cada situações, são conceitos que vão vindo sobre você, e eles vão sendo nutridos. Você guarda eles como se fossem seus, porque eles não vêm de uma vez, eles vêm devagar, e eles geram mentira. Lembra? A mentira vem da mente, passa pela boca, vira um pecado. E aí aqui eu te pergunto: onde estão essas mentiras guardadas em você? Olha para si mesmo, procura, aonde tem mentiras sendo guardadas em mim, aonde tem ovos de cobra sendo chocados no meu coração. Eles vão sair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus não vai ter ovo de cobra aqui, não tem ovo de cobra aqui, nós seremos tratados em nome de Jesus. Muitas dessas mentiras, elas são plantadas como se elas fossem nossas, e nós acreditamos nelas.
são ideias que às vezes a gente guarda como se ela fosse sua, sem nem ver que ela veio do inimigo. E Deus não habita com mentira. Se eu tenho que estar perto do meu general, uma das coisas que me leva para longe dele é a mentira, porque ele não habita com nenhuma mentira. E não importa o tamanho da mentira, não importa o assunto dessa mentira, não importa do que ela se trata, não importa se é aquela dieta que eu falei que ia fazer, estou dizendo que estou fazendo e não estou fazendo, mesmo que eu esteja me enganando, é uma mentira. Não importa. Não importa nem mesmo se essa mentira é a seu próprio respeito. Se você começa a acreditar que você é quem você não é, mentiras sobre você também são mentiras, e Deus não aceita isso. Deus te criou, Deus te desenhou, Deus sabe quem era para você ser, nele está a sua identidade. E toda quebra de identidade te afasta de Cristo. E nós vamos voltar para Cristo. A nossa identidade está nele. Não há mentira que vai dizer quem eu sou. Mas essas mentiras às vezes vêm de lugares que a gente não percebe. Muitas vezes, algumas mentiras a nosso respeito, elas brotam em casa. Às vezes são comentários, são formas como nós somos criados, seja pelos pais, pelos amigos, pelo ambiente onde a gente cresce, a gente vai criando um monte de ideia errada sobre quem nós somos. Mas lembra, a nossa guerra não é contra a carne, eu não estou guerreando contra homem. E se essas ideias foram plantadas, nós aqui temos a nossa identidade restaurada em Cristo, ok? Temos nossa identidade em Cristo? Glória a Deus. Então nós sabemos que a nossa identidade foi restaurada, e se alguém me feriu, eu começo a enxergar que não foi de propósito, não é contra a pessoa, mas se ela me feriu, é porque ela está perdendo essa batalha, e muitas vezes há muito tempo. Mas nós como guerreiros, nós nos levantamos e oramos por eles, porque nós não vamos deixar com que eles sejam vítimas também. Nós nos levantamos e nós lutamos. Não há mentira sobre nós. Não há mentira, não vai ter mentira sobre a sua vida. Não aceitamos mentira sobre a nossa identidade. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu faço o que Deus diz que eu tenho que fazer. Ali está a minha identidade. Ela está firmada no Senhor. Eu convido vocês por um único instante, só por um instantinho, muito breve. Isso é muito sério. Traga na memória feridas, ninhos que foram plantados na infância. Tira um breve momento, pensa sobre isso. Feche os seus olhos rapidinho e libera perdão. Ora agora. Ora agora pelos seus pais, ora agora pelos seus irmãos, ora agora pelos seus amigos, que o Espírito Santo venha sobre eles, que a graça do Senhor venha sobre eles, que eles não sejam derrotados, que eles não sejam pegos como vítimas, mas em nome de Jesus nós estamos nos levantando e guerreando por eles. Pai, eles não sabiam, eles estavam sendo derrotados, mas nós não lutamos contra eles, nós liberamos perdão sobre eles, não há julgo sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, nós lutamos por ele, que a graça do Senhor chegue por eles, e se Deus nos permitir sermos usados como instrumento na vida deles, nós seremos em nome de Jesus. A batalha nas nossas mentes é algo muito, muito sério, e nós temos que cuidar da nossa mente, e o único jeito de nós guardarmos a nossa mente é através do Espírito Santo, é sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio eu sou do Espírito Santo, menos espaço eu tenho para vírus. O nosso antivírus é muito fácil. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu me revisto, quanto mais eu consumo do Espírito Santo, quanto mais eu busco a tua presença, menos espaço sobra em mim para eu ser atacado. Menos espaço sobra para picuinha, menos espaço sobra para mentira, porque em Deus há verdade, e há verdade sobre as nossas vidas no Espírito Santo. E aí você pode me perguntar assim: Fio, eu não dou conta, eu sou fraco, cara, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo ficar de pé, parece que é mais forte que eu me sinto com medo. E aí nesse medo, era o mesmo que os discípulos estavam tendo.
quando Cristo ia ser crucificado. E aí, nesse contexto, que Cristo vem para eles e fala o seguinte, em João 14:16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E um pouquinho mais para frente, no versículo 26, ele fala o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O segredo está no Espírito Santo. Ele foi enviado, ele foi liberado sobre nós. Nós temos acesso a ele neste momento. Diferentemente do que acontecia com os profetas na antiguidade, que eles exerciam grandes feitos quando o Espírito vinha sobre eles, vinha e eles faziam maravilhas. Hoje, o Espírito Santo está em nós. Eu ouvi essa semana uma frase que me deixou, eu parei para pensar e falei, caramba, que era uma conversa falando assim, cara, quando você morrer, você for para o céu, com quem você quer conversar? Pô, você quer bater papo com quem? Pô, eu quero conversar com Moisés, eu quero conversar com Elias, eu quero conversar com Davi, eu quero conversar com Samuel. E aí ele falando, cara, mas pensa bem, você chegar para Elias e falar, e aí cara, como é que foi? E ele falando, nossa, foi incrível, aquele Uber Fire, pô, foi top. E muitas coisas aconteceram, e era só quando o Espírito vinha sobre mim, e cara, muita coisa acontecia. Agora me conta você, o que você fez com o Espírito Santo em você? Cara, era só quando estava em mim, mas ele estava em você o tempo inteiro. O que você fez? Que pancada, que pancada. Eu me senti constrangido, caramba, nós temos o privilégio de viver com o Espírito Santo, ele está disponível. O Pentecostes é agora, ele começou e ele não cessou. O Espírito Santo está disponível agora, basta que você se ponha à disposição dele. O Espírito Santo está sobre você, não importa quem você seja, a partir do momento que você deixa o Espírito Santo ser usado, você vai fazer prodígios e maravilhas, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por esse Espírito. E nós nos levantamos e lutamos, nós não ficamos sentados com esse Espírito em nós. Nós não somos vítimas. Com o poder do Espírito Santo eu não posso ser vítima. Eu sou guerreiro. Você é guerreiro. Mas numa batalha ainda existem vários frontes a serem enfrentados. Como nós falamos, a nossa batalha já está vencida na cruz, amém? A nossa batalha já foi vencida na cruz, pelo nome de Jesus. Com o sangue dele a batalha foi vencida, a guerra foi vencida, mas nós temos várias batalhas até lá. A guerra ainda não acabou. E quando nós vemos que a batalha não acabou, eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro, eu tenho que estar pronto para a guerra o tempo inteiro. E uma das estratégias que o inimigo usa contra as nossas vidas, e uma muito eficiente, é a de separar. Como é que funciona um exército bem treinado? Nós temos muitos militares aqui que podem falar isso com maestria muito melhor que eu. Mas um exército, ele caminha unido. Você divide batalhões, pelotões, e eles marcham unidos, num único sentido. Eles estão sempre prontos e juntos. Por que eles caminham juntos? Porque é um dando cobertura para o outro, um protegendo a retaguarda do outro. Se um cai, o outro levanta. Se um é atacado, ele é ferido, ele é puxado para a enfermaria para ser tratado e voltar para o campo de batalha. É unidos, é juntos. Então a união é um segredo para se lutar. E o inimigo tenta lutar contra a união. Ele tenta te separar, ele tenta te trazer para fora.
Lembra daqueles convites? Daqueles vírus implantados? Quantas vezes nós somos convidados para coisas que conflitam com a vontade de Deus? Será que é só comigo? Que vem convite na hora errada? Que vem aquele churrasco super legal na hora que eu deveria estar adorando ao Senhor? Que na hora que eu resolvo deitar ou parar para fazer o meu tempo de oração, começa aquela série, o episódio novo, o lançamento? Quantos convites, quantas coisas nos são chamadas para nos distanciar do nosso pelotão? Nós somos convidados o tempo inteiro para estar longe, para estar fora. Porque uma vez que você está longe, uma vez que você se afasta, você é um alvo fácil. Uma vez que você está longe do seu pelotão, você pode ser cercado. Tenta cercar 1000 homens. Tenta cercar um. É muito sério. Nós estamos em guerra, lembra? Não é uma desavença, não é um estranhamento, é guerra. É guerra. Então nisso, eu não posso encarar como qualquer coisa. Eu não posso levar levianamente, achar que está tudo bem. Que os convites que me levam para fora estão tudo bem, não estão não. Seja você, fazendo uma parafraseando um pregador de janeiro, né? Seja você influenciador. Seja você o que causa o contrário e não o influenciado. Lute por eles, não seja derrotado. Não caia nessa. Não caia nessa. Você tem que estar perto daquilo que te leva para perto de Deus. Eu tenho que me aproximar daqueles que me levam para perto de Deus. O meu ciclo de amizade, as coisas com que eu convivo, elas têm que me levar para Deus. É porque tem mal nas outras coisas? Não. Mas quanto mais eu me encho do que me leva para Deus, menos espaço eu tenho para ser atacado. Lembra? Parece só uma coisinha, Não é só uma coisinha. Nós estamos em guerra e nós não vamos ser pegos distraídos. Você é fruto daquilo que você se alimenta. E aí nós lemos em Salmo 1, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. É de dia e de noite. Não é quando sobra tempo, não é quando me convém, o tempo inteiro. E aí você me pergunta: cara, mas como é que é o tempo inteiro? Eu vou dirigir com uma Bíblia na mão? Eu sou médico, aí eu vou estar operando ali e falar: não, peraí, deixa eu fazer meu devocional. Não. Mas uma vez que eu entendo que é o tempo inteiro, tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Eu vou varrer um chão, é para a honra e glória do Senhor. Eu vou fazer o que seja, eu vou dirigir meu carro, é para a honra e glória do Senhor. Eu não vou ser aquele que vai servir de pedra de tropeço, é para a honra e glória do Senhor. Tudo, buscar a presença do Senhor em tudo, não importa o que eu faça. Lembra? Eu estou sendo cheio do Espírito e não sobra espaço. E uma vez que nós entendemos que nós estamos em guerra, eu começo a ver que eu não posso lutar só. Eu não posso lutar só. Um bom guerreiro, um bom soldado, ele não luta por sobrevivência. Ele não luta por sobrevivência. E aqui nós sabemos que nós já estamos salvos, certo? A nossa batalha já foi vencida, nós já vencemos a guerra, amém? Então, eu poderia muito bem dizer: já venci, vou sentar, vou esperar morrer e está tudo certo. Não.
Um bom guerreiro, ele luta pelos outros. Ele não luta só por si, mas ele vai atrás da liberdade do que está perto dele. O bom guerreiro, ele se levanta e batalha por aquele que não consegue batalhar sozinho. Ele se levanta por aquele que não sabe que está em batalha, aquele que está desavisado, aquele que está lá, vivendo como se nada acontecesse. E neste momento, eu não preciso nem perguntar para saber que você consegue lotar todos os seus dedos com pessoas que agora não fazem ideia que estão em guerra. E Deus nos dá responsabilidade sobre todas as pessoas que passam pela nossa vida. Nós seremos pedido conta sobre essas vidas, porque elas pertencem ao Senhor. E se Deus te colocou em contato, é porque uma parte dessa responsabilidade é sua. Se for preciso, fale de Deus, mas viva a presença de Deus todo instante. Viva a presença de Deus todo instante. Guerreie pelos outros todo instante. No meu trabalho, eu vou ser a presença do Senhor e eu vou lutar por pessoas. Na minha escola, eu vou ser a presença do Senhor e eu vou lutar por aquelas pessoas. Na faculdade, eu vou ser a presença do Senhor, eu vou lutar por aquelas pessoas. Aonde quer que eu esteja, eu estou em batalha o tempo inteiro e eu luto por essas pessoas. Nós não lutamos só. Não lutamos só. Em Romanos 8:16 diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à furtividade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Essas pessoas, elas estão clamando, elas estão berrando. Quando nós vemos notícias de coisas que nos afrontam, eu nem vou entrar nelas, mas você consegue trazer na sua memória notícias que te causam asco, de coisas que você fala: como alguém está fazendo isso? Como está vivendo desse jeito? Como está se destruindo? Como está se transformando desse jeito? Como está quebrando a sua identidade desse jeito? Isso é um grito desesperado por socorro. É um grito desesperado. E a natureza clama para que você se levante. A natureza clama para que você, como filho de Deus, como guerreiro de Deus, se ponha de pé e lute por eles, não contra eles. Eu não tenho que lutar contra essas pessoas, eu tenho que agir com amor por elas. Não amor pelo pecado, mas amor pelo pecador, porque o amor foi amado assim como eu fui amado. Eu também sou pecador e eu precisei ser amado. Eu preciso ser amado todo dia por Cristo. Eu preciso ser transformado todo dia pela misericórdia de Cristo. E nós nos levantamos e lutamos por eles. Para que o mal aconteça, a única coisa que eu preciso fazer é ficar calado, é não fazer nada. As pessoas estão sendo abatidas e nós não podemos não fazer nada. Quem está como vítima agora tem pressa, tem urgência. Ele não quer que você se levante amanhã. Ele não precisa que você se manifeste mês que vem, quando você terminar aquele trabalho muito importante, quando na sua agenda melhore. Ele precisa que você interaja agora. A vida dele está em risco agora. É guerra, é guerra. E nós nos levantamos, aqui nós nos levantamos. E nós falamos tanto sobre guerra, e é natural que alguns de vocês comecem a pensar: pô, mas cara, é muita coisa. Será que eu sou esse guerreiro? Será que eu tenho mesmo as características para ser esse guerreiro, para lutar com tanta coisa, para ser tudo tão maior que eu? E olha que eu sou pequeno, eu posso falar que muita coisa é maior que eu. É natural você pensar assim, porque uma vez que você vai se alistar no exército, você vai no alistamento, nas forças armadas, não é qualquer um que entra, correto? Não dá para entrar qualquer um, tem alguns pré-requisitos para entrar.
Então é natural que a gente pense, bom, é um exército, será que eu tenho os pré-requisitos necessários? Será que eu estou qualificado para fazer parte desse exército? E eu vou usar um exemplo aqui para a gente, que está lá em 1 Samuel 22. Em 1 Samuel 22, Davi ele estava se recolhendo, se escondendo voluntariamente, esperando o tempo de Deus para se levantar como rei. Então ele estava ali, guardadinho, na caverna de Adulão. E aí a gente vai ler aqui, acontece o seguinte, olha o cenário. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Quem era esse povo? Essa galera, endividados, os sem esperança, os abandonados, os que eram considerados a escória, os que não serviam mais para nada, os que não eram qualificados para nada, os que eram inclusive abandonados pelos seus familiares. Aqui não tem mais espaço para você, para cá você não serve. Esses foram para lá e se apresentaram para Davi. Na tradução mais literal diz que eles o aceitaram como rei. Eles o aceitaram como rei. E quem era esse exército? Quem eram esses 400? Dali saiu o que nós conhecemos como os valentes de Davi, o grande exército de Davi. Vocês sabem quem era o exército de Davi? Esses chamados de valentes eram homens tão aguerridos, eram homens tão preparados, tão famintos por fazer a vontade, que mesmo quando eles morriam, a espada não soltava da mão deles. Eles eram guerreiros valentes. A Bíblia nos diz que um deles era capaz de derrubar 300 homens com uma lança. Um deles. Não tem 300 de Esparta, eu não preciso ser 300 de Esparta, eu preciso ser um valente de Davi. Eu só preciso ser um. Eu não sei se você está conseguindo entender aqui qual é a revelação que Deus nos dá. Da casa de Davi sairia quem? Sairia o meu e o seu Jesus Cristo, que antes dele voltar em majestade, antes dele voltar em glória para dominar, ele veio para os abandonados, para os excluídos, para os que não são teoricamente nada, para mim e para você, para nós sermos aceitos nesse exército. É esse sangue, é este poder que me torna apto a fazer parte de um exército. Não é pela minha capacidade, não é pelo meu poder, não é pelas minhas qualificações, é porque eu o aceito como meu rei, eu o coloco como meu Senhor. É isso que me torna apto. Veio sem esperança. Ele veio por esse sem esperança, ele veio por mim, por você. Esses éramos nós. Desse povo saiu um exército. Quando a gente lê ali em João 1:11, o que ele fala? Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa graça nos torna filhos de Deus, essa graça nos qualifica, ela nos torna apto para fazer parte desse exército,
Essa graça nos dá condição de nos levantarmos para lutar. Essa graça que nos dá condição de não sermos vítimas, mas de sermos valentes, sermos fortes na batalha. É essa graça, é o sangue de Cristo. Não há outro caminho, não há outro jeito, não há qualificação. Ela vem unicamente pelo sangue de Cristo, pela misericórdia dele na minha e na sua vida. É ela que nos clarifica para a batalha. Jesus te comprou com o sangue dele. Ele pagou um preço alto para que você possa se levantar e lutar. Ponha-se de pé, levante-se. Nós estamos em guerra. E nós não vamos ser pegos simplesmente como vítimas. Nós nos levantamos como guerreiros. Nós lutamos. Nós não ficamos apáticos. Nós não aceitamos o levante do inimigo. Nós nos colocamos como guerra. É como guerra que nós nos colocamos na presença do Senhor. Levantados para a batalha. Se posiciona. Posicione-se como guerreiro, não como vítima. Deus te convida para se posicionar. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Puxa na memória aqui. Quais são as batalhas que você acha que está sendo vencido? Traga a memória, convide o Senhor para trazer na sua memória aonde você está sendo atacado, aonde você está perdendo essa batalha. Traga isso na sua memória. Traga isso. Pense. E eu te convido profeticamente. Jogue essas coisas no chão. Jogue esses pensamentos no chão. Jogue esses ovos de serpente no chão. Pois a palavra de Deus diz em Romanos 16:20 que o Deus de paz, Ele vai esmagar Satanás sobre as solas dos seus pés. Sobre a sola dos seus pés. Esmague. Pise sobre elas. Posicione-se. Você é um guerreiro. Guerreiro e guerreira na presença do Senhor. Você não é vítima. Não há espaço para ovos serem plantados em você. Não há espaço. Nós não estamos em tempo de paz. Nós estamos em tempo de guerra. Não há tempo para eu fazer amizade com o diabo. Não tem tempo para eu fazer pactos. Não é tempo de eu me fazer de amiguinho. Não é tempo
de eu tentar fazer acordo, de eu passar pano para a ideologia errada. Não é tempo para eu aceitar na minha casa ideias erradas. Na sua casa, não é seriado que vai dizer para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Não é a internet, não é youtuber nenhum que vai dizer o que é certo e errado para os seus filhos. Não há movimentação ideológica, política, o que seja, que vai nos levar cativos. Pois nós estamos em guerra, nós nos posicionamos para a batalha. Nós não estamos passivos aqui. Traga memória e prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. Chame a presença do Senhor. Encha-se do Espírito Santo do Senhor. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Numa guerra, quando ela é vencida, quando a guerra é vencida, é reunido o exército é reunido para que eles brindem os espojos de guerra, para que eles festejem a vitória na batalha. A nossa batalha, a nossa guerra foi vencida na cruz, foi vencida por Cristo, e conosco não é diferente. Nós somos chamados para uma mesa. Quando Ele nos reúne para a ceia, não é uma ceia de tristeza, não é porque Ele ia ser morto, mas é porque ali a nossa guerra ia ser vencida. Nós somos chamados para essa mesa, para festejar a vitória daquele que venceu a morte, daquele que comprou a minha e a sua vida com sangue na cruz. E nessa mesma felicidade, nesse mesmo espírito de quem venceu a guerra, nós somos lembrados por Cristo dessa batalha. Todos receberam o pão e o cálice? Se alguém não recebeu, levanta a mão, que os diáconos vão te ajudar. Nós vamos participar juntos dessa ceia. Nós vamos festejar juntos, porque a nossa guerra foi vencida na cruz. Nós somos lembrados a cada ceia que o sangue dele verteu por mim e por você. O corpo dele foi transpassado por mim e por você. Na noite ele foi traído, ele pegou o pão. Ele falou: esse é o meu pão que é dado por vocês. Toda vez que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Da mesma forma ele fez com o cálice. Esse é o meu sangue, ele vai verter por vocês. Esse é o sangue que limpa, que lava, que purifica. Esse é o sangue que te tira da onde quer que você esteja e te põe em condição de estar na mesa do Todo-Poderoso. Bebamos juntos em memória de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele não é mais um bebê na manjedoura e nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e reinará em glória para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura e nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não é mais um bebê na manjedoura e nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. Glória pra sempre.
você está aqui essa noite e você percebe que em nenhum momento na sua vida você se alistou nesse exército, você foi até Ele e falou: Senhor, eu te aceito como meu rei, eu não estou valendo nada, eu sozinho não presto mais para nada, mas eu te aceito como meu rei, e eu quero ser um valente nas tuas mãos. Ou se você é um desses soldados que por acaso foi infectado, afastado do corpo, te afastaram do seu pelotão, o Senhor te convida agora para refazer o seu pacto com Ele. Deus te convida agora para fazer a sua aliança com Ele de novo, para voltar para onde você pertence, para voltar para o exército que te pertence. Deus te convida agora. Quem está em guerra é agora, não é amanhã, como foi pregado de manhã pelo Fabão. Eu tenho que aceitar Cristo antes de eu morrer. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu não deixo essa oportunidade passar na minha vida. Eu aceito a Cristo todo dia, eu refaço as minhas alianças com Ele todo dia. Todo dia. Se você tomar essa decisão aqui hoje, eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, ora comigo aqui. Pai amado, Pai amado, eu me coloco na tua presença. eu me coloco na tua presença. Eu reconheço que eu não sou nada, Eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho nada para te que oferecer, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou à tua disposição. mas eu estou à tua disposição. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu te aceito como meu rei, Eu te aceito como meu rei, como meu Senhor, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador. Eu me ponho nas tuas fileiras. Eu me ponho nas tuas fileiras. Eu quero ser um valente nas tuas mãos. Eu quero ser um valente nas tuas mãos. Me usa, Me usa, me usa. me usa. Eu me levanto Eu me levanto e eu luto. e eu luto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, recebe essas vidas aqui, Senhor. Recebe. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu uma vez que você se junta a Deus. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer ter você perto. Deus quer ter você próximo dEle. Deus te chama para perto. Deus te chama para perto. Se você tomou essa decisão aqui hoje, você orou, saiba, você não está mais sozinho. Tem um exército lutando com você. Há um povo levantado para lutar com você. Você não está sozinho e nós queremos te conhecer. Você não vai caminhar sozinho, isso não é da boca para fora. Há pranchetas aqui, que elas vão ficar lá no Boas-Vindas. Coloca o seu nome nelas. Nós queremos entrar em contato com você, te acompanhar nessa caminhada, te direcionar para uma célula, para você ter mais pessoas perto. O culto é maravilhoso, mas o nosso estado de culto tem que ser todos os dias. Se você está na internet, há um QR Code aqui. Preenche ele. Entre em contato, não caminhe sozinho. Um soldado não deve estar sozinho. Ele deve estar perto da voz de comando. Ele deve estar perto do seu general. Ele tem que estar pronto para a batalha. Ele tem que estar pronto para a batalha. Nós nos colocamos prontos para a batalha, Senhor. Nós nos colocamos prontos para a batalha, Senhor. Aqui é um exército pronto para Ti, Senhor. Há homens e mulheres preparados para lutar por Ti, Senhor. Nós nos levantamos, nós lutamos, nós nos levantamos para Ti, Senhor. Nós nos levantamos para Ti, Senhor. Que
frente ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós somos um exército levantado no Senhor. Nós somos um exército levantado na presença do Senhor. O Espírito Santo dele está nesse lugar. O Espírito Santo dele está em nós. Não há vítimas aqui. Não deixe isso entrar no seu coração. Você não é vítima, você é guerreiro do Senhor. Você é guerreiro do Senhor. É homem e mulher forte na mão do Senhor. Instrumento afiado, preciso, pronto para a batalha. Nós nos levantamos, não só por nós, mas por todo aquele que o Senhor nos confiar. Todo aquele que o Senhor colocar nas nossas vidas, nós vamos guerrear por eles. Nós guerreamos por eles, porque essa batalha já foi vencida em nome de Jesus. Repita comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, para sempre. Amém, amém. Louve ao Senhor, faça um brado ao Senhor, porque a glória dele dura para sempre. Ela não tem fim. A nossa guerra, ela não termina aqui, ela começa aqui. A nossa segunda não vai ser enxergada da mesma maneira. Nós vamos olhar para a vida da mesma maneira. Nós vamos olhar para as situações como guerreiros felizes e vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Pega suas mãos agora. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo, que a presença poderosa e transformadora do Espírito Santo vá sobre você, que te transforme, que te limpe, que faça arder um fogo dentro de você, que você se sinta indignado, inconformado com esse mundo, não contra as pessoas, mas pelas pessoas que o Senhor te colocar nas mãos. Vá na paz, vá na graça do Senhor, que a presença dele seja abundante, transbordante, transformadora, em nome de Jesus. Marchando pra guerra.